Gente, no caso agora, né? Boa noite. Boa noite aos meus queridos, ao meu querido oitavo ano, o oitavo D, né? Que eu espero que essa pandemia passe rápido, o mais rápido possível, que não tenha óbitos, né? E que todo mundo estejam bem, que estejam usando álcool, máscara, né? Porque essa doença é perigosa. Então, nossa aula vai ser sobre o iluminismo, certo? Mas antes de começarmos o iluminismo, eu tenho que primeiramente agradecer a nossa coordenadora pedagógica, Lucineide, ao nosso diretor, Clécio, né? Ao nosso professor e amigo Josiano, que nos deu o suporte para trabalhar com o sistema, já que não estávamos acostumados. Então, né, temos que agradecer ao professor Josiano e também o apoio da nossa supervisora, que trabalha em conjunto e com o nosso amigo diretor Clécio. Então, nossa aula vai ser sobre iluminismo, né? O iluminismo que vai ter seu começo no século XVII e seu auge no século XVIII, o século das luzes. Mas como é que estava a Europa nesse período do século XVIII? Havia uma reação contra o antigo regime. O que era o antigo regime? Era onde havia uma sociedade altamente explorada, o pobre, né? Que estava dividido em primeiro, segundo e terceiro estado. Em cima estava o clero, no meio a nobreza e no último o terceiro estado, onde o terceiro estado teria que sustentar todo o luxo do primeiro e segundo estado. Então realmente vai começar a haver conflitos, né? Desse terceiro estado, que era homogêneo, não era só de pobres o terceiro estado. O terceiro estado tinha comerciantes ricos, a burguesia que estava crescendo, só não tinha poder político, mas tinha poder econômico. E queria reivindicar esse direito político, né? Reivindicar direitos iguais, por exemplo, liberdade de expressão, que não havia naquele momento. Mas havia dentro da Europa, na própria Europa, vizinhos com pensamentos bem avançados um do outro, ou um avançado, o outro atrasado. Por exemplo, a Inglaterra, vizinha à França, vivia um auge de liberdade de pensamentos, porque o rei ele era limitado por uma constituição onde havia o quê? Uma monarquia parlamentar. E na França? Na França não. Na França ainda existia um poder absoluto do rei, onde ele podia fazer o que ele quisesse. E onde ele estava junto com a nobreza e o clero, né, numa situação de luxo. Enquanto o terceiro estado se empobrecia, desculpe, devido a tantos impostos para dar uma vida boa tanto para o clero como para a nobreza, né? Então, a burguesia que existia na França vai começar a reivindicar, né, melhores condições de vida, condições políticas para poder decidir os rumos da França, né? Então, o que a burguesia vai fazer? Ela vai destruir ou tentar destruir as estruturas econômicas, sociais e políticas que estavam sustentando esse antigo regime. Por exemplo, eles eram contra o direito divino, dizendo que o rei estava lá porque Deus queria que ele estivesse, porque aquele rei ele tinha algo de divino. Então a burguesia batia em cima de não tem nada a ver isso não. O rei não tem nada de divino, é o ser humano como qualquer um outro. Tanto acerta como erra. E ele também, a burguesia, ele batia contra uma política econômica que existia no absolutismo, que era o mercantilismo. Essa política econômica chamada mercantilista ou mercantilismo atrapalhava o desenvolvimento comercial da burguesia. Por quê? Porque o mercantilismo ele tinha uma intervenção do Estado. O rei podia mudar as regras
da economia. E isso realmente atrapalhava e muito o desenvolvimento do comércio burguês. Certo? Até aí nenhuma dúvida? Então vamos falar um pouquinho se é iluminismo, vai falar dos filósofos, né? Lembrando que que o iluminismo também recebeu outros nomes, como século das luzes, iluminação. Por quê? Porque eles tinham a ideia de trazer conhecimento, mas um conhecimento não atrelado à igreja. Um conhecimento científico, onde que a razão, onde a experimentação iria servir como prova. Nada poderia ser afirmado sem haver uma prévia experiência daquilo. Não mais pela fé, e sim pela razão. Por isso vamos estudar alguns filósofos que vão trabalhar nessa linha da razão, da racionalidade, certo? Vamos começar, por exemplo, como eu falei, iluminismo, mesma coisa que ilustração, mesma coisa que século das luzes, certo? E quais as características desse iluminismo? Primeiro, racionalismo, tinha que se usar a razão, tinha que ser provado, não simplesmente pela fé, porque Deus quis, ou uma força sobrenatural. Não, as coisas tinham que ser provadas através da razão. Cientificismo ou ciência, tudo vai ser baseado, né, como eu falei, na razão, com a base na ciência. Anti-absolutismo, eles eram contra o poder absoluto desse rei. Eles achavam, isso vai acontecer, que esse rei teria que ter limites para o poder desse rei. E quais são os limites desse poder do rei? Através da Constituição, onde estão as leis, e que o rei ele estava sujeito a essas leis e deveria seguir e respeitar essas leis da Constituição. Principais filósofos iluministas. Vamos começar aqui, por exemplo, com John Locke. John Locke foi um filósofo inglês considerado o pai do liberalismo político. Ele vai bater de frente com a igreja, com o poder do rei, é tão tal que ele vai dizer, ele nega que o rei tivesse origem divina. E afirmou que o governo nasce de um entendimento entre governantes e governados. No caso, o Estado, o país só vai nascer como país e nação quando houvesse um entendimento entre as duas partes. Quem estava sendo governado e quem iria governar. Não de uma forma ignorante, uma forma arbitrária, como o rei queria fazer. Certo? Isso era o pensamento de John Locke. Ele tem uma frasezinha bem interessante que foi dada a John Locke. A experiência é a base de todo conhecimento. É algo interessante para a gente refletir, né? Fica a dica. A experiência é a base de todo o conhecimento. Vamos falar agora de um outro pensador, Voltaire, né? Que na escrita seria Voltaire, mas a pronúncia Voltaire. Ele é francês, certo? Crítico ferrenho do absolutismo e dos privilégios da igreja. Ele foi influenciado pelos pensamentos que eram contemporâneos de John Locke. Ele defendia a existência de uma monarquia, mas não uma monarquia absolutista, e sim uma monarquia ilustrada, ou uma monarquia iluminista, aquele que o rei, ele aprendia com os cientistas, ele aprendia com a razão, para assim poder governar melhor. Então ele vai, quando esse rei, alguns reis se rendem à ideia iluminista, eles são chamados despotismo ilustrado,
ou esclarecido. Isso é Voltaire. Jean-Jacques Rousseau, mais conhecido como Rousseau, o mais radical de todos os filósofos. Por quê? Porque ele não defendeu a burguesia, a elite rica do terceiro estado. Ele vai ser o porta-voz do povo, do mais pobre. É ele que diz que o homem, ele nasce puro, inocente, mas é o meio que o corrompe. Ele ainda vai mais longe. Ele diz que a propriedade privada, quando dá origem a cada um ter sua parte, o que é meu, o que é seu, é que vai dar origem à desigualdade social. Certo? Porque cada um vai ficar com uma parte, alguém vai ficar sem. E esse que fica sem fica desprovido. Então, daí nasce a desigualdade social. É um pensador bem interessante, Jean-Jacques Rousseau. E temos também agora Montesquieu, francês. Ele vai escrever um livro, O Espírito das Leis. É ele que vai criar ou dividir, né, a divisão do poder político, que temos hoje o poder executivo, legislativo e judiciário. Os três poderes, cada um com seu poder, e um não pode interferir no outro, né? Isso aí, quem deu essa ideia, ou criou esse modelo, foi Montesquieu. Certo? O pensamento iluminista e a economia. É bem interessante essa parte. Como eu falei no começo, a política econômica do absolutismo, ou do terceiro estado, ou o antigo regime, era... Agora eu esqueci, fugiu da minha mente, desculpe. O mercantilismo, desculpe. O mercantilismo é a política econômica do iluminismo. Mas, como eu falei para vocês, a burguesia queria destruir esse modelo. Porque não era interessante para ela, porque tinha a intervenção do Estado. Então, vai surgir outras teorias, como a fisiocracia, né, que diz que todas as riquezas vêm da terra, os fisiocratas, e temos a outra que é o liberalismo, que são regidos hoje por Adam Smith, que a fonte da riqueza é o trabalho. Certo? Essa é a nossa aulinha sobre iluminismo. Eu vou colocar na sala de aula, né, no Classroom, algumas questões sobre iluminismo, para a gente, como eu posso dizer, se aprofundar mais sobre o assunto sobre iluminismo. Então, beijão para vocês e até breve. 8º D, Zélia Correia do Ó.